o Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Arjuna Bigamana Partha. Capítulo 26. Os Brahmanes vão até os Pandavas. Vaisampayana disse, enquanto o filho ilustre de Pandu continuou a morar nas florestas de Vaita, aquela grande floresta ficou cheia de Brahmanes. E o lago dentro daquela floresta, sempre ressoando com recitações védicas, se tornou sagrado como uma segunda região de Brahma. E os sons dos yajus, dos riks, dos samas, e de outras palavras proferidas pelos Brahmanes eram muito encantadores de ouvir. E as recitações védicas dos Brahmanes, misturando-se com o ressoar dos arcos dos filhos de Prita, produziam uma união dos costumes Brahmane e Kshatriya que era muito bela. E uma noite o Rishi Vaka da família Dalvya se dirigiu a Yudhishthira, o filho de Kunti, sentado no meio dos rishis, dizendo, vê, ó o chefe dos Kurus, ó o filho de Prita, chegou a hora do Homa destes Brahmanes dedicados a austeridades ascéticas, a hora quando os fogos, sagrados, são todos acesos. Estes todos, devotos rígidos, protegidos por ti, estão realizando os ritos de religião nesta região sagrada. Os descendentes de Brigu e Angiras, junto com os de Vasishta e Kasyapa, os ilustres filhos de Agastya, a prole de Atri, todos devotos excelentes, realmente, todos os principais Brahmanes em conjunto, estão agora unidos contigo. Escuta, ó o filho da família Kuru nascido de Kunti, tu mesmo com teus irmãos, as palavras que eu te falo. Como o fogo ajudado pelo vento consome a floresta, assim a energia Brahma se misturando com a energia Kshatriya, e o poder Kshatriya se misturando com o poder Brahma, podem, quando eles reúnem força, consumir todos os inimigos. Ó o filho, nunca deve desejar estar sem Brahmanes aquele que deseja subjugar este outro mundo por alguma duração de tempo. De fato, o rei mata seus inimigos tendo obtido um Brahmane familiarizado com religião e assuntos mundanos e livre de paixão e insensatez. O rei Vali, cuidando de seus súditos, praticou aqueles deveres que levam à salvação, e não conhecia quaisquer outros meios neste mundo além dos Brahmanes. Foi por isso que todos os desejos do filho de Virochana, do Asura, Vali, eram sempre realizados, e sua riqueza era sempre inesgotável. Tendo obtido a terra inteira pela ajuda dos Brahmanes, ele encontrou a destruição quando começou a fazer mal a eles. Esta terra com sua riqueza nunca adora por muito tempo como seu senhor um Kshatriya que vive sem um Brahmane. A terra, no entanto, cercada pelo oceano, se curva àquele que é governado por um Brahmane e aprende seus deveres dele. Como um elefante em batalha sem seu condutor, um Kshatriya desprovido de Brahmanes diminui em força. A visão do Brahmane é incomparável, e a força do Kshatriya também é sem paralelo. Quando esses se combinam, a própria terra inteira alegremente se rende a essa combinação. Como o fogo se tornando mais poderoso com o vento consome palha e madeira, assim reis com Brahmanes consomem todos os inimigos. Um Kshatriya inteligente, para ganhar o que ele não tem e aumentar o que ele tem, deve receber conselho de Brahmanes. Portanto, ó o filho de Kunti, para obter o que tu não tens e aumentar o que tu tens, e gastar o que tu tens em objetos e pessoas apropriados, mantém contigo um Brahmane de reputação, de um conhecimento dos Vedas, de sabedoria e experiência. Ó Yudhishthira, tu tens sempre respeitado muitos Brahmanes. É por isso que a tua fama é grande e resplandece nos 3 mundos. Vaisampayana continuou, então todos aqueles Brahmanes que estavam com Yudhishthira adoraram Vaka da tribo Dalvya, e tendo ouvido louvar Yudhishthira, ficaram muito satisfeitos. E Dvaipayana e Narada e Jamadagnya e Pritusravas, e Indradyumna e Balak Kritachetas e Sasrapati, e Karnasravas e Munja e Lavanasva e Kasyapa, e Arita e Stulakarana e Agnivesia e Saunaka, e Kritavaka e Suvakana Vryadasva e Vibhavasu, e Urdaretas e Vrishamitra e Soutra e Otravana, esses e muitos outros Brahmanes devotos rígidos, então adoraram Yudhishthira como rishis adorando por Andara no céu. Capítulo 27. Draupadi se queixa com Yudhishthira.
Vaisampayana disse: exilados nas florestas, os filhos de Prita com Krishna, sentados à noite, conversavam entre si angustiados pela tristeza e dor. E a bela e bem informada Krishna, querida para seus maridos e devotada a eles, falou desta maneira para Yudhishthira: aquele filho pecaminoso, cruel, e de mente pecaminosa de Dhritarashtra sem dúvida não sente tristeza por nós, já que, ó rei, aquele canalha de coração mau, tendo te enviado comigo para as florestas vestido em peles de veado, não sentiu remorso. O coração daquele patife de atos maus deve certamente ser feito de aço, uma vez que ele pode naquela hora se dirigir a ti, seu virtuoso irmão mais velho, em palavras tão duras. Tendo causado esse infortúnio a ti que merece sentir toda a felicidade e nunca semelhante dor, pai, aquele canalha de mente má e pecaminoso se regozija com seus amigos. Ó Bharata, quando vestido em camurças tu partiste para as florestas, só 4 pessoas, ó monarca, Duryodhana, Karna, Sakuni de mente má, e Dussasana, aquele irmão mau e violento de Duryodhana, não derramaram lágrimas. À exceção deles, ó tu melhor dos Kurus, todos os outros Kurus cheios de tristeza derramaram lágrimas de seus olhos. Vendo este teu leito e me lembrando do que tu tinhas antes, eu sofro, ó rei, por ti que não mereces miséria e que foste criado em todo luxo. Lembrando-me daquele assento de marfim na tua corte, decorado com joias, e vendo este assento de erva acusa, a angústia me consome, ó rei. Eu te vi, ó rei, cercado na tua corte por reis. Que paz o meu coração pode conhecer em não ver-te daquela maneira agora. Eu vi o teu corpo, refulgente como o sol, enfeitado com pasta de sândalo. Pai, a aflição me priva dos meus sentidos ao ver-te agora coberto de lama e sujeira. Eu te vi antes, ó rei, vestido em roupas de seda de branco puro. Mas eu agora te vejo vestido em trapos. Antigamente, ó rei, comida pura de todo tipo era carregada da tua casa em pratos de ouro por brahmanes aos milhares. E, ó rei, comida também da melhor espécie era antigamente dada por ti para setas e sem lar e vivendo em ambiente doméstico. Antigamente, vivendo em tua mansão, tu sempre tinhas pratos cheios de comida de todos os tipos aos milhares, e cultuavas os brahmanes, realizando todos os desejos deles. Que paz, ó rei, o meu coração pode conhecer em não ver tudo isso agora. E, ó grande rei, estes teus irmãos, dotados de juventude e enfeitados com brincos, eram antigamente alimentados por cozinheiros com comida de sabor doce e temperada com habilidade. Pai, ó rei, eu agora vejo-os todos, tão não merecedores de infortúnio, vivendo nas florestas e do que a selva possa produzir. Meu coração, ó rei, não conhece paz. Pensando neste Bhimazena vivendo em sofrimento nas florestas, a tua raiva não se inflama, mesmo que esta seja a hora. Porque a tua raiva, ó rei, não resplandece ao ver o ilustre Bhimazena, que sempre realizou tudo sem ajuda, assim caído em desgraça, embora merecendo toda a felicidade. Porque, ó rei, a tua raiva não resplandece ao ver vivendo nas florestas este Bhima que era antigamente cercado por numerosos veículos e vestido em trajes caros. Este homem nobre está preparado para matar todos os Kurus em batalha. Ele suporta, no entanto, toda essa miséria, só porque ele espera pelo cumprimento da tua promessa. Este Arjuna, ó rei, embora possuidor de 2 mãos, é igual, por causa da leveza de sua mão ao disparar flechas, a Arjuna, Kartavirya, de 1000 braços. Ele é, para os inimigos, como o próprio Yama no fim do Yuga. Foi pelo valor das armas dele que todos os reis da terra foram feitos servir aos Brahmanes no teu sacrifício. Vendo aquele Arjuna, aquele tigre entre homens adorado por ambos, os celestiais e os Danavas tão ansiosos, porque, ó rei, tu não te sentes indignado. Eu me angustio, ó Bharata, porque a tua fúria não resplandece a visão daquele filho de Prita no exílio, aquele príncipe que não merece tal infortúnio e que foi criado em todo luxo. Porque a tua ira não resplandece a visão daquele Arjuna em exílio, que, em um único carro, derrotou celestiais e homens e serpentes.
Porque, ó rei, a tua cólera não se acende à visão daquele Arjuna em exílio que, honrado com oferendas de carros e veículos de várias formas e cavalos e elefantes, tirou a força dos reis da terra os seus tesouros, que é o castigador de todos os inimigos, e que em um ímpeto pode lançar ao todo 500 flechas. Porque, ó rei, a tua ira não se acende à visão de Nácula em exílio, que tão formoso e saudável e jovem é o principal de todos os espadachins. Porque, ó rei, tu perdoas o inimigo, ó Yudhishthira, a visão do filho de Madri, o belo e corajoso Sahadeva, no exílio. Porque a tua raiva não resplandece, ó rei, a visão de ambos, Nácula e Sahadeva, dominados pela angústia, embora tão indignos de infortúnio. Porque também, ó rei, tu perdoas o inimigo ao veres a mim mesma em exílio que, nascida na linhagem de Drupada e, portanto, a irmã de Drishtadyumna, sou a nora do ilustre Pandu e a esposa devotada de heróis. Realmente, ó tu melhor dos Bharatas, tu não tens raiva, do contrário porque é que a tua mente não se altera a visão dos teus irmãos e de mim mesma, em semelhante desgraça. É dito que não há kshatriya no mundo que seja desprovido de raiva. Eu agora vejo em ti, no entanto, uma refutação do provérbio. Aquele kshatriya, ó filho de Prita, que não revela sua energia quando chega a oportunidade é sempre desrespeitado por todas as criaturas. Portanto, ó rei, tu não deves estender teu perdão ao inimigo. De fato, com tua energia, sem dúvida, tu podes matar todos eles. Assim também, ó rei, aquele kshatriya que não é apaziguado quando chega o momento para o perdão se torna malquisto para todas as criaturas e encontra a destruição neste e no outro mundo. Capítulo 28. Draupadi usa discussão Vali Prahlada para falar sobre perdão. Draupadi continuou, sobre esse assunto, a antiga história da conversa entre Prahlada e Vali, o filho de Virochana, é citada como exemplo. Um dia Vali questionou seu avô Prahlada, o chefe dos Asuras e dos Danavas, possuidor de grande sabedoria e versado nos mistérios da ciência do dever, dizendo, ó Senhor, o perdão é meritório ou poder e energia ou são? Eu estou confuso em relação a isso, ó Senhor, esclarece a mim que te pergunto isso. Ó tu conhecedor de todos os deveres, dize-me realmente qual desses é meritório? Eu obedecerei estritamente qualquer que possa ser o teu comando. Assim perguntado, por Vali, seu avô sábio, familiarizado com todas as conclusões, respondeu sobre todo o assunto para seu neto que tinha procurado em suas mãos a solução de suas dúvidas. E Prahlada disse, conhece, ó filho, estas duas verdades com certeza, isto é, que o poder não é sempre meritório e que o perdão também não é sempre meritório. Aquele que perdoa sempre sofre muitos males. Empregados e desconhecidos inimigos sempre o desrespeitam. Nenhuma criatura alguma vez se curva a ele. Portanto por isso, ó filho, que os eruditos não aprovam um hábito constante de perdão. Os empregados de uma pessoa que sempre perdoa o desrespeitam, e contraem numerosos defeitos. Aqueles homens de mente vil também procuram privá-lo de sua riqueza. Empregados de alma vil também se apropriam de seus veículos e roupas e ornamentos e vestuário e camas e assentos e comida e bebida e outros artigos de uso. Eles também, quando ordenados por seu mestre, não dão para outros as coisas que eles são mandados dar. Eles nem mesmo honram seu mestre com aquele respeito que é devido ao seu mestre. O desprezo neste mundo é pior do que a morte. Ó filho, filhos e empregados e servidores e até desconhecidos falam palavras desagradáveis para o homem que sempre perdoa. Os homens, desrespeitando o homem de temperamento sempre clemente, desejam até sua esposa, e sua esposa também se torna propensa a agir como ela quiser. E empregados também que são sempre apegados ao prazer, se eles não recebem nem castigos leves de seu patrão, contraem todos os tipos de vícios, e os pecaminosos sempre ofendem tal patrão. Esses e muitos outros deméritos se vinculam àquele que sempre perdoa. Escuta agora, ó filho de Virochana, aos deméritos daqueles que nunca perdoam.
O homem de ira que, cercado pela ignorância, sempre inflige, por ajuda da sua própria energia, várias espécies de castigo sobre as pessoas, elas mereçam ou não, é necessariamente separado de seus amigos por causa dessa energia dele. Tal homem é odiado por ambos, parentes estranhos. Tal homem, porque ele insulta outros, sofre perda de riqueza e colhe desconsideração e tristeza e ódio e confusão e inimigos. O homem de ira, por causa de sua ira, inflige castigos em homens e obtém, em retribuição, palavras duras. Ele é logo privado de sua prosperidade e até da vida, para não dizer, de amigos e parentes. Aquele que aplica seu poder sobre seu benfeitor e seu inimigo é um objeto de temor para o mundo, como uma cobra que se abrigou em uma casa, para os habitantes dela. Que prosperidade pode ter aquele que é um objeto de temor para o mundo? As pessoas sempre lhe fazem uma injúria quando elas encontram uma falha. Portanto, os homens nunca devem mostrar força em excesso nem perdão em todas as ocasiões. Um homem deve aplicar seu poder e demonstrar seu perdão em ocasiões apropriadas. Aquele que se torna perdoador no momento apropriado, e duro e poderoso também no momento apropriado, obtém felicidade neste mundo e no outro. Eu agora indicarei em detalhes as ocasiões de perdão, como declaradas pelos eruditos, e que devem ser sempre observadas por todos. Ouve-me enquanto eu falo. Aquele que te fez um favor, mesmo que ele seja culpado de um dano grave para ti, lembrando-te do seu favor antigo, tu deves perdoar aquele ofensor. Aqueles também que se tornam ofensores por ignorância e insensatez devem ser perdoados, pois a aprendizagem e sabedoria não são sempre facilmente obteníveis pelo homem. Aqueles que tendo te ofendido de propósito alegam ignorância devem ser punidos, mesmo que seus delitos sejam insignificantes. Tais homens desonestos nunca devem ser perdoados. O primeiro delito de toda criatura deve ser perdoado. O segundo delito, no entanto, deve ser punido, mesmo que seja trivial. Se, no entanto, uma pessoa comete um delito a contragosto, é dito que examinando bem a sua justificativa por meio de uma investigação judiciosa ela deve ser perdoada. A humildade pode vencer a força, a humildade pode vencer a fraqueza. Não há nada que a humildade não possa realizar. Portanto, a humildade é realmente mais violenta do que parece. Uma pessoa deve agir com referência à hora e lugar, tendo em mente a sua própria força ou fraqueza. Nada pode ter sucesso sem ter sido realizado em relação à hora e lugar. Portanto, sempre espere pela hora e lugar. Às vezes ofensores devem ser perdoados por medo das pessoas. Esses são declarados como momentos de perdão. E é dito que em ocasiões além dessas a força deve ser aplicada contra os transgressores. Draupadi continuou, eu, portanto, considero, ó rei, que chegou o momento de tu aplicares tua força. Para aqueles curos, os filhos cobiçosos de Dhritarashtra que nos prejudicam sempre, o presente não é um momento de perdão. Cabe a ti usar o teu poder. A pessoa humilde e clemente é desconsiderada, enquanto aqueles que são ferozes perseguem os outros. É um rei de fato aquele que recorre a ambos cada um de acordo com seu tempo.